lendo a palavra do Senhor agora, está em Lucas. Vamos ficar de pé para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Lucas capítulo 16, apenas o versículo 22. Vamos estar lendo apenas o 22. Diz assim a palavra: morreu um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Pode sentar. Essa é um texto bem conhecido, né? Chamado de a parábola do rico e Lázaro. E esse texto começa no versículo 19, que diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à sua porta. A porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha a história que Jesus está contando de duas pessoas num extremo completamente diferente nesta vida. Um era rico e se vestia de linho finíssimo, cheio de púrpura, e vivia regaladamente. Ou seja, não lhe dava, não poupava nada de lhe dar os seus desejos. Tudo quanto é desejo que ele tinha, ele certamente poderia satisfazer, comprando, indo a algum lugar, indo ter aquilo que mais lhe agrada, porque era riquíssimo. E o outro lado, tinha um que estava na sua porta e mendigava para ter pelo menos as migalhas que caíam da sua mesa. E a este Jesus deu o nome de Lázaro. Mas ao rico, Jesus deixou anônimo. Lázaro, no original, é Eleazar, que quer dizer Deus é o meu auxílio, ou Deus ajuda. Então Jesus sabiamente coloca o nome só do pobre, do humilde ali, do mendigo, que este tem esse nome de Deus ajuda. Mas olha que contraste: aquele que tem o nome de Deus ajuda, Deus é o meu auxílio, está mendigando, querendo um pouco das migalhas do rico, que não tem nenhum nome, nem é mencionado. E é proposital isso de Jesus, de não mencionar o nome do rico, porque nome é algo de muita importância para o ser humano. Quando você carrega um nome, filho de fulano de tal, ou fulano de tal, o nome da pessoa completo, né? Ou o nome do pai, da família daquele a qual ele pertence, é muito importante o nome da pessoa. No entanto, que nós estamos aqui falando em nome de Jesus, porque Deus exaltou o nome de Jesus soberanamente. Então o nome é algo muito importante, e Jesus vai e omite o nome do rico, mas ele descreve o nome do Lázaro numa situação um pouco controversa, porque aquele que Deus ajuda está necessitado de tudo. Olha que situação. E esta história, Jesus vai contando que este necessitado, ele morre necessitado, ele morre pobre, ele morre mendigo. Aquele que Deus ajuda, aos olhos humanos, Deus não ajudou nada. Aquele que Deus é o auxílio, aos olhos humanos, não auxiliou nos momentos mais tristes da vida dele, aqui nesta terra, porque ele estava mendigando a mesa do rico e não dava nada. O rico não dava nada, e o cachorro vinha
pobre, mendigo, com fome, e tinha o nome de Deus é o meu auxílio. Às vezes acontece isso com a gente, irmãos, porque nós somos chamados de pequenos cristos, cristãos, pequenos cristos. E às vezes a gente olha para alguém do mundo, onde está vivendo ricamente e regaladamente, vivendo de ninhos finíssimos, gastando tudo que tem, tudo que essa vida pode dar de prazer, ele tem como comprar. E nós, como cristãos, estamos passando às vezes necessidades, situações difíceis na nossa vida. Então, como olhar essa situação? Como olhar isso? Qual é o olhar de Deus e qual é o nosso olhar em cima disso? É claro que aqui Jesus está colocando uma coisa chamada hipérbole, uma coisa exagerada. Ele colocou um mendigo e colocou um riquíssimo. Ele não está dizendo que nós temos que ser mendigos. Ele está colocando que tudo que você passar não chegou nem ao ponto de você ser mendigo. Tudo que você sofrer na sua vida, você não chegou ao ponto de cachorro vir lamber as suas chagas. Tudo que você tiver dificuldade na sua vida, você não chegou ao ponto de mendigar o pão na mesa do rico e ele não lhe dá nada. Mas Jesus está dizendo, falando assim, para haver aí um comparativo de um para com o outro nesta vida. Mas aconteceu que o mendigo morreu, versículo 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Olha, agora começa a grande diferença. Não é para que nós vivamos aqui nesta vida como mendigos, não é isso que Jesus está dizendo. Nós temos direito a vivermos uma vida boa, mas Jesus está, repito, fazendo aqui uma grande comparação entre esta vida e ser fiel a Deus e o resultado na outra vida que é eterna. Essa vida é apenas um ponto em relação à eternidade. E agora começa verdadeiramente fazer valer o significado do nome deste homem. Deus é o meu auxílio, porque agora os anjos vieram recebê-lo, vieram buscá-lo e levá-lo para o seio de Abraão. Mas o rico que estava aqui esplendidamente foi apenas sepultado por enquanto. E aqui eu quero me ater a esse momento de seio de Abraão. Seio de Abraão significa como se fosse, ele está no seio da família. A gente não fala assim, fulano está no seio da família, está no seio familiar, está junto da família. Seio de Abraão é estar junto de, estar com uma condição boa, tal como Abraão está em boa condição, porque já morreu sendo fiel a Deus. Então aqui o Lázaro, mesmo em sua dificuldade, ele tinha a sua vida fiel a Deus. Agora começa toda a história após essa vida. E eu interpretava esse texto erroneamente, entendendo que Jesus estava aqui dando uma ideia de como seria após o julgamento final do grande trono branco. E não é. Aqui Jesus está retratando de duas vidas que morrem hoje, por exemplo, dia 14 de novembro de 2021, e hoje mesmo eles estão um em tormento e o outro no seio de Abraão. Ainda não é o lago de fogo, ele está no mundo dos mortos, porém ali no mundo dos mortos há essa repartição: seio de Abraão e lugar de tormentos, porque a vida já foi decidida aqui, o destino já foi decidido aqui em vida. Quando eles partem, quando o ser humano parte dessa vida, ele já está num local ou em outro, aguardando para a ressurreição final. Aí sim
vai decidir se ele está na vida eterna com o Senhor ou ele está no lago de fogo. Por que podemos saber que isso daqui não é o fim de todas as coisas no sentido do grande trono branco? Porque lá no final, não vai dar tempo da gente ler, lá no finalzinho, após muitas tentativas do rico de pedir que o Lázaro vai lá, molhe a ponta da língua dele, e o pai Abraão fale com ele um monte de outras coisas, um dos pedidos dele é que, então, mande que ele vai lá embaixo falar com, porque eu já tenho mais 5 irmãos. Engraçado, irmãos, que o rico ainda mantém uma atitude pousuda lá no lugar de tormentos. Ele fala, então mande. Ele não fala, porque Lázaro era como se fosse um serviçal para ele aqui na terra. Então ele chega para o pai Abraão e fala, mande ele lá, mande, ordena. Não é, peça por favor que ele vá lá, não é assim. Ele praticamente porque a palavra que mande é a palavra ordene. Dá uma ordem a esse serviçal aí que está aí, para ir lá falar com meus irmãos. Dá uma ordem para ele aí, vir aqui molhar minha ponta da língua. Mesmo ele estando em um lugar assim, ele ainda está com uma atitude meio altiva. Ele não está aqui porque ele é rico, financeiramente falando. Ele não está aqui porque ele é rico. Porque ninguém vai para lugar ruim porque é rico ou porque é pobre. Ninguém vai para lugar bom porque é rico ou porque é pobre. Vai dependendo de como foi a sua atitude, como foi a sua vida com Deus aqui. Não importa a sua condição financeira. Mas Jesus aqui quer fazer uma grande reflexão que vale muito mais vale a pena o que você vai ter após essa vida do que todo o sofrimento que você tem nela. O Lázaro estava aqui doente, o Lázaro estava aqui pobre, o Lázaro não tinha nada, mas ele foi milionário e muito saudável depois dessa vida. E aqui, o seio de Abraão representa isso, representa que ele agora está aguardando a ressurreição em Cristo Jesus. Ele está aguardando agora a glória vir sobre ele. Ele está num estado intermediário, não é purgatório. É bom deixar claro, não estamos falando de purgatório. Porque tem um versículo na Bíblia que vai dizer que para Deus todos vivem. Porque você e eu fomos feitos eternos. O que nós somos está dentro de nós. O que nós somos é o Espírito que está dentro de nós. Esse é eterno. Esse corpo aqui é só uma casca. É como uma garrafinha. O que interessa é o que está dentro da garrafa. É a água. E não aquela, né, só aquela garrafa plástica. Você no deserto, você não quer saber de garrafa vazia. Você quer saber da água. Mesmo que ela não tenha na garrafa, seja de pedra, vindo através de uma pedra. Então, o que está dentro de nós é o que nós somos. No entanto, quando alguém morre, fala, o corpo de fulano está ali. Não fala mais fulano está ali. Porque fulano já não está mais ali. O ser dele, o espírito, já desceu ao mundo dos mortos, ao Hades, como está aqui, ó, versículo 23. E no Hades é a palavra grega para lugar dos mortos. Quando Deus deu a ordem a Moisés para dizer a Arão que Arão iria morrer, para Arão subir ao monte, que de lá ele seria despido das suas vestes sacerdotais e iria passar para seus filhos serem sacerdotes, e Arão morreria no monte. Deus falou para Moisés assim, olha, pega Arão, sobe ao monte para ser despido das suas vestes, porque lá ele morrerá e será recolhido ao seu povo. Ué, vai morrer, vai ser recolhido ao povo? Como assim? Porque ele não ia descer não, ele ia morrer. O recolhido ao seu povo, que a Bíblia quer dizer, é recolhido ao mundo dos mortos, que não tem ninguém morto. Aí diz sobre Jacó, e Jacó foi recolhido ao seu povo, e os seus filhos, Isaac foi recolhido ao seu povo, e os seus filhos Jacó e Esaú o sepultaram. Então tem duas situações acontecendo. O seu espírito foi recolhido ao seu povo, que já estava morto,
ao mundo dos mortos e o seu corpo foi sepultado. Então, é isso que aconteceu aqui. Lázaro foi recolhido ao seu povo e o rico foi sepultado. Os dois estavam no Hades, no mundo dos mortos. Hades é o local para onde Jesus foi quando morreu. Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito sobe para Deus. O corpo fica na sepultura, não necessariamente enterrado. Jesus foi sepultado numa caverna. E a sua alma desce ao mundo dos mortos. Como a Bíblia diz, né? Desceu às mais profundezas da terra. Jesus, aquele que subiu também e ressuscitou. Glória a Deus. Então aqui o texto vai dizer que no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Ergueu os olhos aqui, irmãos, não quer dizer que ele fez assim não, ó. Olhou para cima não, como se Lázaro estivesse em cima não. Não. A expressão ergueu os olhos é como se estivesse assim, ó. Você abriu os olhos. Porque Jesus disse assim certa vez para aos discípulos: ergue os olhos e vê que os campos estão brancos. O campo está em cima para ele olhar para cima? O campo está na frente. Os campos para plantações que estão brancos, no sentido de almas para serem recolhidas para Deus, estavam à frente deles. Mas a palavra é: ergue os olhos e vê que os campos estão brancos. Então a frase, a expressão ergue os olhos, não quer dizer que estava olhando para cima, porque alguém quer dizer que Lázaro estava acima e o rico estava abaixo, porque estava em tormento e o outro em prazeres. Não, estava no mesmo nível, só que separados por um grande abismo. Irmãos, não importa o que você passa nessa terra. É claro que quando a gente está passando, a gente fica doido para não passar, fica doido para sair, doido para não ter problema nenhum. Mas fique firme, irmãos, em Deus. Fique firme em Deus, porque Jesus exagerou aqui para o lado ruim, para mostrar para você que a gente não chegou nem a esse ponto. Então não largue Jesus, seja fiel até a morte. Seja fiel por mais dificuldades que você esteja passando. Embora que vai passando o tempo e a gente fala: Senhor, o Senhor tem poder para fazer assim, por que não vai logo? A gente fica assim, é do ser humano. O salmista está cheio disso, os salmos falando sobre isso. Mas no fim de tudo, nós temos que dizer: Senhor, contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, iremos até o fim. Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, eu não tenho para onde correr, Senhor. Posso passar dificuldade, posso passar situações difíceis, mas para quem? Para qual mestre que eu vou? Tu és o mestre que diz para mim palavras de vida eterna, eu não tenho para onde ir. O Senhor fala a verdade para mim, mesmo que eu não goste delas. Porque, irmãos, às vezes a gente prefere algumas mentiras, mesmo que elas não se cumpram, no lugar de verdades ruins que vão se cumprir. As verdades ruins a gente pode aceitar, mas você tem que aceitar, porque elas vão se cumprir, porque é verdade. Não prefira a mentira, por melhor que ela seja, não. É um Deus de verdade para nós. Ele não nos engana, Ele não nos ilude em nada. Então já estamos passando no nosso horário aqui. O ponto final que a gente vai encerrar é que vale muito a pena, mesmo com toda a dificuldade, vale muito a pena continuar na presença de Deus até o fim. Porque do outro lado, você vai estar no seio de Abraão, vai estar junto de Abraão, vai estar no seio da família de Abraão. Porque Jesus disse, nós somos filhos, os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão. E como se fosse da descendência da carne para herdar o reino dos céus. E Jesus disse para eles assim: vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão não queria, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Vocês são filhos do diabo. Eles diziam que eram filhos de Abraão porque estavam reivindicando para eles
o reino de Deus. Mas Jesus disse agora, o reino de Deus não é mais para quem é de sangue judeu. O reino de Deus não é mais porque você nasceu lá na terra do Oriente Médio. Não, o reino de Deus agora é para quem é filho de Abraão pela fé. Quem acredita da mesma maneira que Abraão creu. E a obra de Abraão foi que ele sacrificou o seu filho Isaque no seu coração. Na sua intenção ele matou o Isaque. Esse foi o que foi contado para a fé dele diante do Senhor. Mas Deus não permitiu que ele matasse seu filho na prática, né? Hebreus é que vai dizer, né, que Abraão fez isso pela fé. Mas Deus vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Abraão louvou e disse para o seu filho: Deus proverá o cordeiro. E o cordeiro estava logo ao lado para ser sacrificado. É assim que Deus faz. Deus nos testa até o limite, mas depois ele tem aqui uma saída para nós, para cada um de nós. Assim foi com Lázaro, foi testado até o fim, mas depois ele vai estar regozijando no seio de Abraão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Veja, nós, assim que partirmos desse mundo, veremos nosso irmão Lázaro, se foi uma história real, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que é parábola, não sei, não posso dizer com certeza, mas veremos Abraão, veremos Isaac, Jacó e veremos Jesus, mais importante de tudo. Então que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.